Fala galera, beleza? Hoje é dia 17 de fevereiro, quarta-feira, depois de longas 2 semanas ausente aqui do Insta, tô de volta. Bora fazer uns fechamentos de mercado aí pra vocês, gerar conteúdo, fazer stories. Então a partir de amanhã aí tô 100% na ativa de novo, tá? E bora comentar um pouquinho sobre o dia de hoje. Lembrando que hoje é, o mercado iniciou aqui às 13 horas, né? Foi rolagem de contrato também, então saímos da letra G, entrou aqui a letra J, né? Então a gente está falando aqui do WinJ21. Vamos falar primeiro aqui do índice, depois a gente passa para o dólar, beleza? Bom, o índice, já, logo no começo do dia, ele abriu numa região de trava, né? As médias móveis aqui não estavam 100% alinhadas, a média de 200 estava cortando os preços, né? De forma horizontal. Normalmente, quando acontece isso, o mercado trabalha de forma errática. E aqui também a gente percebe o que? Uma estrutura que eu comento sempre com vocês nos meus fechamentos de mercado, a VWAP do dia anterior, né? O mercado veio de cima para baixo, travou uma vez, o mercado gerou uma pressão de novo, travou a segunda vez e entrou fluxo comprador, certo? Só que aqui nesse ponto a gente percebe que teve muita defesa dos vendidos, tá? Entrou um fluxo absurdo de venda aqui que realmente empurrou o mercado para baixo. E aqui a gente começa a prestar atenção num cenário bem legal, que é o quê? Né? A força vendedora estava predominando os compradores. Né? Aqui, se a gente olhar regiões de topos, ó, topos menores, ó, fundos menores, tá? Então o que o mercado fez? O mercado ativou basicamente um pivô de baixa. Qual que foi o problema aqui? O problema aqui foi essa região de sexta-feira, tá? A gente percebe que tem uma região de fundo, uma região de defesa, né? Uma região de pressão comprador. O mercado realmente não desenvolveu a queda, porque se desenvolvesse a queda, aqui ele trabalharia num espaço de... daria para fazer um espelhamento, né, para baixo, o que acabou não acontecendo. E aconteceu justamente o contrário, né? Ele espelhou um movimento para cima, através dessa defesa aqui, que testou acho que umas 2, 3 vezes. Aqui a gente percebe nitidamente, né, um pivô de alta com uma entrada de fluxo, inclusive eu acabei tomando um stop aqui embaixo, tá, nessa região. Eu entrei pelo gráfico de 2 minutos aqui, mas eu entrei bem levinho, tá? Foi uma entrada que eu fiz, porque normalmente quando eu entro eu não estou 100%, né, assim, as confluências das minhas análises não estão 100% alinhadas, eu entro leve. Se eu for estopado é algo que realmente não me machuca, né? Algo que não faz nem diferença para mim. Agora, se o mercado evolui, aí eu aumento minha posição. Então, eu mesmo sabendo dessa região de trava, eu paguei o preço aqui para ver se realmente o mercado ia furar ou não. O mercado acabou entrando no fluxo, tomei um stop aí de uns 250, 260 pontos e estava tudo bem, tá? Aqui, nitidamente falando, é um candle onde sinalizou uma falha de fundo, tá? O mercado fez um pivô de alta, entrou fluxo, né, fechando com ignição aqui para cima. Porém, tá, eu não gosto, não é algo que faz parte do meu operacional, entrar, né, em regiões onde o mercado está trocando fluxo. Ou seja, o mercado está invertendo médias móveis. Não gosto de operar nessas regiões, tá? Eu prefiro ficar de fora. E eu só entrei na venda porque realmente o mercado estava trabalhando aqui num cenário descendente, tá? Aqui o mercado entrou fluxo, fez uma barra ignorada com candle de impulsão. Daria para comprar? Até daria, mas como eu disse, não gosto de operar nesse cenário. Aqui daria para comprar? Daria, mas não gosto de operar nesse cenário. Né? E o que eu estava esperando? Quando entrou fluxo comprador, eu estava esperando que o mercado fizesse um pullback, como normalmente acontece nas médias móveis afastadas, né, e direcionais, para que quando ele ativasse de novo a possibilidade de compra, eu pegasse. Por que eu gosto de fazer esse tipo de trade, galera? Porque esses trades, normalmente, o risco, né, acabam ficando extremamente curtos para alvos longos, tá? Então, são esses trades que eu gosto de buscar no meu dia a dia. Então, ficam com alvos aí com risco-retorno de 5-1, 6-1, 7-1. E hoje, né, o mercado fez o padrão aqui do pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta, né? Subiu reto, foi embora e não quis nem saber de retornar aqui para a média de 9. Pelo 2 minutos aconteceu uma estrutura bem interessante aqui, que pelo 5 não dá para ver, tá? Pelo 5 a gente vê aqui, tem a quebra da LTB, mas pelo 2 minutos ficou muito bem desenhado a estrutura que ele fez aqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu ajustar para vocês. Olha aqui, ó. O que o mercado fez? O mercado basicamente trocou polaridade. A gente percebe que o mercado vem de uma LTB, certo? E aqui, ó, era resistência, resistência. E essa resistência, né, da LTB estendida, ela foi rompida e virou o quê? Virou suporte.
Só que é um suporte com confluência, né? Ele estava sentado na média de 200 dos 2 minutos, e quando ele rompeu esse topo aqui, ó, ele ativou o quê? Ele ativou um pivô de alta, continuidade do movimento altista. Né? Só que, como eu disse, pelos 5 minutos eu estava esperando uma correção mais forte, né? O que realmente acabou não acontecendo. Então, pelo 2 minutos, daria para ter efetuado uma compra aqui, é uma barra ignorada, estava sentado na média de 9, tinha contexto, tá? Só que uma das coisas também que me deixou um pouco desconfortável é que se a gente pegasse o topo de sexta, tá? Com o fundo de hoje, o mercado tinha retraído exatamente na região de 61,8 dessa retração. Tanto é que o mercado bateu, voltou, só que depois que rompeu foi embora. Tá? Então é algo que eu acabei realmente perdendo aí o time dessa entrada, fiquei de fora. E aqui quando o mercado, tá, ele rompeu, ele simplesmente rompeu aqui, ó, esse topo, galera, o que ele acionou? Ele acionou um espelhamento, né? Por quê? Porque ele caiu reto, subiu reto e rompeu. Então ele acionou um espelhamento em V, né? Que basicamente são as caixinhas, né? Que eu sempre brinco com vocês, que daria para projetar essa expansão para cima. Então quem trabalha nesse formato, né? Operando de forma simples, de forma objetiva, conseguiu identificar isso, e se a pessoa tivesse comprado aqui na raiz do movimento, era só trabalhar com o espelhamento e ser feliz, tá? Então olha lá. Se a gente projeta esse alvo, olha onde que o mercado cravou ali. Ó. O mercado simplesmente cravou alvo, tá? Do 100% da caixinha projetada para cima. Então a gente percebe que nessa região teve uma região aqui de trava, né? Era topo também do dia 11, tá? O mercado acabou tendo uma certa interferência. Deixa eu jogar aqui para os 5 minutos. Tá, ó, a gente percebe que o mercado acabou travando aqui nessa região, né? Olha lá. Teve bastante defesa. O mercado ficou de certa forma lateral, tá? E aqui o mercado acionou basicamente um cenário de compra, só que foi um cenário de compra falsa, né? Por que falso? Porque ele veio de um movimento lateral. Quer ver, ó? O que o mercado fez aqui? O mercado trabalhou assim, ó. Ele até sinalizou um topo triplo, né? E aqui, nesse candle, ele tinha sinalizado a compra. Só que quando ele furou para baixo aqui, perdeu essa mínima, eu falei, né, é uma compra frustrada. Por quê? Porque ele perdeu a mínima, ele estopou os comprados. Se estopou os comprados, e aqui a gente está falando de uma figura gráfica de reversão, né, de topo, depois de ter pego 100% de FIBO, o mercado vai cair. Aí, como eu tinha tomado o stop bem levinho, aqui eu soquei a mão na venda, tá? Eu enchi a mão na venda porque eu falei, o mercado vai corrigir pelo menos até esse espelhamento, tá? Falei, o mercado vai corrigir até esse espelhamento. Então, quando o mercado veio para baixo, né, eu realmente estava mais pesado aqui, eu bati parcial, me protegi, meu médio foi lá para cima, recuperei todo o prejuízo, fiquei super positivo. E a hora que o mercado retornou para cima, eu acabei zerando posição, tá? Dado isso, tá? Se a gente olhar o 2 minutos, eu também acabei fazendo uma operação de compra nessa região aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó, fiz uma compra aqui, porque o mercado ele fez essa estrutura, né? Ele tinha falhado aqui o fundo, ele retornou para cima das médias, fez o pullback e ativou aqui então, um possível cenário de compra. Então eu comprei aqui, quando ele rompeu esse topo, falei, putz, ele realmente vai ativar um pivô de alta. Só que aqui eu bati parcial, tá? Eu bati parcial no topo do dia, dado a região de pressão, e ainda bem que eu fiz isso, porque o mercado foi, eu bati parcial, coloquei metade, né, da posição no bolso, e o mercado voltou e me tirou no 0 a 0. Tá? Então aqui eu recuperei o meu loss, fiquei super positivo, e aqui eu também acabei fazendo um trade positivo e depois o mercado ficou lateral. O mercado ainda, tá? Ele tem espaço para continuar subindo, dado que, além de ele ter ativado o espelhamento do dia, ele ativou o espelhamento um pouquinho mais macro, né, pessoal? Se a gente olhar aqui desse topo, né, se a gente pegar esse topo como referência, a gente está falando de um espelhamento maior, né? Ó, onde daria alvo mais para cima. E aqui a estrutura que o mercado fez foi uma estrutura de consolidação no final da tarde, né? E tudo indica aí que amanhã o mercado vai acabar buscando esse cenário aqui de alvo um pouquinho mais para cima. Então, se a gente pega o Fibo daqui, tá? Partindo desse topo e projeta para cima, ó, uma vez, duas vezes. Então, a gente está falando de um alvo lá na casa mais ou menos
dos 121, 235, tá? Então o mercado geraria aqui essa possibilidade de trabalhar com espelhamento dessa recuperação em V um pouquinho mais macro, beleza? Falando do dólar, pessoal, o dólar acabou ficando bem travado, tá bem feio, ele gerou algumas boas oportunidades logo no início do dia. Ele abriu em gap de alta, fez uma correção, né, as médias móveis foram de encontro ao preço. Inclusive, se a gente pega o topo do dia, né, com a mínima lá de sexta, a gente percebe que foi um trade de correção até o 61,8. Aí aqui a gente tinha a ancoragem das médias, entrou um fluxo comprador, daria uma compra. Só que qual que é o problema disso? É que as médias móveis estavam para cima e a VWAP para baixo. Então isso não gera uma confluência muito boa. Tanto é que o mercado, né, travou bastante aqui, gerou de novo um trade comprador com o mesmo contexto. O mercado evoluiu e voltou. Então normalmente quando você não tem essa confluência de médias mais VWAP, o mercado se comporta de uma forma errática, né? E a gente percebe que o mercado foi dando compras aqui, tá? Ele gerou compra aqui, ele gerou compra aqui, tá? Isso no dólar, tá? Ele gerou outra compra aqui, ele gerou compra aqui, tá? Todas chegaram a andar bem. Essa primeira chegou a andar 9 pontos, essa segunda chegou a andar 15 pontos, essa terceira andou 11 pontos, essa quarta chegou a andar 10 pontos. Aqui também o mercado gerou uma oportunidade de compra, só que não desenvolveu tão bem, estava sentado no VWAP. E aqui a gente percebe uma estrutura no dólar também, tá? Que a gente pode considerar como um triângulo. A gente percebe uma estrutura de uma LT, né? LTA, com uma LTB. Tá? Aqui o mercado está um pouquinho flat, até daria para ajustar isso aqui, tá? Não teria problema. Mas o cenário de hoje foi esse. Tá? Então, quem esperou aí uma boa movimentação do dólar, realmente acabou se dando mal, porque o dólar ficou bastante congestionado, tá, pessoal? Então, essa foi a minha visão do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game empurra. O resultado de hoje aí no índice, tá? O dólar acabei não fazendo nada. O índice acabei fazendo aí R$ 5.330, beleza? Tamo junto. Valeu!